Brian Griffin é um cão que sabe fazer todo tipo de coisa humana, que vai desde falar até dirigir um carro. Mas por um acaso você sabia que ele tem apenas 8 anos de idade? Ou 56 em anos de cachorro, o que tecnicamente o torna um adulto. Mas o que ele fazia antes de se tornar um membro da família Griffin? Ele já falava desde filhotinho? Ou quem são os verdadeiros pais dele? Ficou curioso? Então fica aí que vamos dar uma olhada no passado de Brian. Para começar, vamos falar do nascimento de Brian, que aconteceu em uma fazenda em Austin, no Texas. E desde pequeno, ele já demonstrava ter uma inteligência acima da média para um cão, porque ele simplesmente já nasceu sabendo falar. Sua mãe era uma cadela chamada Biscoito, e seu pai era um cão chamado Coco, que nunca apareceu na série. No entanto, o fazendeiro o tirou de sua mãe e o colocou para adoção bastante cedo, o que traumatizou muito Brian, porque mesmo tendo acabado de nascer, ele já entendia perfeitamente que estava sendo tirado de sua mãe, e isso acabou causando nele uma crise de abandono. Mas eu vou falar sobre essa crise mais pra frente no vídeo, porque agora vamos dar um salto no tempo e falar de como Brian virou um membro da família Griffin. Mas antes disso, é importante comentar que uma família da pesada não gosta de seguir uma linha do tempo linear. E o que isso quer dizer? Quer dizer que eles vivem reescrevendo e alterando coisas que já foram mostradas na série. E por causa disso, existem variações para como Brian chegou na família Griffin. No episódio 7 da primeira temporada, nós não vimos o que aconteceu com Brian depois que ele foi tirado de sua ninhada, mas é mostrado ele já adulto sendo um mendigo bêbado que fazia qualquer coisa por comida. Bom, pelo menos era isso o que a plaquinha que ele segurava dizia. Mas depois de ser abordado pelo cão em um semáforo e ver o estado deplorável dele, Peter acaba ficando com muita dó e o convida para morar com ele e se tornar o cão da família. Mas essa origem foi completamente mudada no episódio 5 da temporada 7, porque nós vemos algumas filmagens de quando Brian ainda era apenas um filhotinho, e aqui nessa época ele já morava com a família Griffin. Se você reparar bem, dá até pra ver os braços do Peter aqui, insinuando assim que logo após ser retirado de sua ninhada, ele já foi mandado direto para a família Griffin. Mas adivinhem, eles mudaram essa origem de novo. E no episódio 11 da temporada 18, eles aparentemente se arrependeram da mudança e voltaram com a história do Brian ter sido um cão de rua antes de ser adotado pela família Griffin. Inclusive, neste episódio, até aparece um antigo colega de rua de Brian, que ficou enciumado depois que ele foi adotado pelo Peter, e acabou bolando um plano diabólico para arrancar as bolas dele. Mas isso é história para um outro vídeo. Mas agora que realmente foi estabelecido que Brian era um cão de rua antes de morar com os Griffins, abre brecha para uma nova pergunta. O que aconteceu com ele depois que foi retirado de sua ninhada? Porque se você reparar bem, ele foi morar com os Griffins depois de adulto. Então, o que diabos ele ficou fazendo em sua infância, que fez ele terminar sendo um mendigo? Pois então, tivemos a resposta para isso no episódio 16 da temporada 19. Demorou, mas a resposta veio. Porque depois que Brian ficou bêbado e desmaiou na floresta, ele acabou sendo considerado um cão perdido e foi levado para um canil. Mas depois de ser examinado por veterinários, foi constatado que Brian tinha um chip de rastreamento implantado em seu corpo. E o curioso é que esse chip não tinha sido colocado lá pela família Griffin, mas sim pela família Henderson. E olha só para essa foto aqui. Com isso podemos deduzir que logo após ser retirado de sua mãe, Brian foi levado para morar com essa família aqui. O problema é que o cão não se lembrava de jeito nenhum disso, e fica totalmente em choque percebendo que já teve uma família antes dos Griffins. Então, muito curioso sobre seu passado, Brian resolve pesquisar na internet sobre esses tais Hendersons e descobre que eles eram bem ricos. E assim, querendo saber mais sobre seu passado, Brian vai até a casa dos Hendersons, quer dizer, a mansão super luxuosa dos Hendersons. E muito fascinado com essa nova família, Brian acaba abandonando os Griffins para morar com eles. O que obviamente foi um grande erro, porque na família Griffin ele era tratado como um membro da família, mas nos Hendersons ele era tratado apenas como um animal de estimação.
E depois de olhar algumas fotos de família, Brian percebe que quando filhote, ele era bastante infeliz e triste. E ele até questiona os Hendersons porque eles não continuaram o procurando depois que ele sumiu. Mas acontece que a família apenas não se importava com ele o suficiente para poder continuar procurando. Então, basicamente logo após ser retirado de sua ninhada, Brian foi mandado para a família Henderson. Porém, como o cão era muito infeliz lá, ele acabou fugindo e virando um cão de rua. Mas aí, o Peter o encontrou e ele se tornou parte da família Griffin. Mas no meio disso tudo, tem uma coisa que eu não consigo entender. Como que diabos o Brian não lembrava da família Henderson? Afinal de contas, ele se lembrava claramente de ter sido retirado de sua ninhada. Lembra que no começo do vídeo eu disse que ele tinha crises de abandono? Pois então, isso era porque ele se lembrava de ter sido tirado de sua ninhada e culpava sua mãe por tê-lo abandonado e não ter feito nada para impedir que isso acontecesse. E depois de muita treta, Brian resolveu voltar para a fazenda onde nasceu e confrontar a sua mãe. Mas chegando lá, ele descobriu que infelizmente ela já tinha falecido. Mas o fazendeiro comenta que Biscoito só aceitou colocar Brian para adoção porque acreditava que ele conseguiria uma vida melhor fora daquela fazenda. Eu particularmente não acredito nessa história, porque o Brian é um labrador e um labrador custa caro. Então, provavelmente o fazendeiro só vendeu ele mesmo para conseguir dinheiro. Mas o importante é que Brian acreditou nessa história. E como ele realmente tinha tido uma vida boa fora daquela fazenda, tirando o fato dele ter sido mendigo por um tempo, Brian finalmente perdoa sua mãe e consegue se sentir melhor consigo mesmo. E seria lindo se as coisas acabassem por aí. Mas se preparem que elas só pioram. E isso porque Brian descobriu que os fazendeiros haviam empalhado sua mãe e a estavam usando como mesinha na sala. Vocês têm noção do quão isso foi perturbador para Brian? Imaginem só se isso fosse com a mãe de vocês. Eu com certeza entraria em choque. E foi exatamente isso que aconteceu com Brian. Ele entrou em choque. E com a ajuda de Stewie, ele roubou o corpo de sua mãe e lhe deu um enterro que ele considerava digno, encerrando assim todo o trauma que Brian tinha com sua mãe. E a única explicação que eu consigo pensar pro Brian se lembrar de sua mãe e não se lembrar dos Hendersons é porque ser separado dela foi um trauma tão grande que ele carregou isso consigo pra vida toda. Já os Hendersons não lhe deram amor o suficiente para ficarem marcados na memória dele. Mas, como eu também já disse, uma família da pesada adora ficar reescrevendo coisas que já aconteceram na série. Então, provavelmente eles não pensaram em nada disso que eu acabei de falar e só mudaram a história para criar um novo episódio. Mas e aí, o que acharam do passado de Brian? Já sabiam ou não da história dele? E deixa aí qual outro personagem que você gostaria que eu contasse o passado dele. Mas se gostou do vídeo, dá uma olhada nesse outro aqui, do dia que o Brian quase foi morto por fazer uma piada no Twitter. Corre lá pra ver que tá bem louco.